Fala galera, hoje eu vim passar um vídeo para vocês, tá? Em relação à escolha de personagem, a escolha de uma classe para você utilizar aí, para você iniciar o seu jogo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, bom, essa classe aqui é melhor do que essa, porque não é tão bem assim que funciona. Existem algumas classes que têm uma certa vantagem e outras não. E tem outras classes que no início do game é melhor e outras não. Mas não quer dizer que ela é melhor do que a outra classe, porque aqui no Cabal o que manda é os itens que você está utilizando. Mas eu vou falar alguns pós e contras de cada classe e você tira suas próprias conclusões, beleza? Bom, vamos começar aqui então com o nosso guerreiro GU, né? Bom, ele é uma classe, né, que tem uma maior defesa, uma maior vida também. O GU, ele tem muita vida. O BM, quando você solta o BM dele, ele aumenta um power de vida bem grande, né? Os ataques dele são um pouco amplos, porém são um pouco mais lerdo, né? Então, assim, por ele usar uma montante, é lógico, né, que ele teria ataques mais lerdo, mas assim, ele tem muito dano também, né? Então, uma classe que eu indicaria no início do game também, por quê? Porque ele é uma classe que tem muita defesa, então assim, você vai rushar suas DGs aí com uma certa facilidade também, sem morrer tanto no início do jogo, tá? Porém, é uma classe mais lenta, mais lerda, beleza? O BM2 dele é legal também, ele usa uma foice, não é? No BM2, e o BM3 dele é padrão, o machadão que ele utiliza, tá? Mas é assim, uma classe também boa para você iniciar o game, tá? Para quem gosta aí de classes que utilizem esse tipo de espada, né? Esse estilo de luta. Só ele é um pouco lerdo devido a ele usar uma montante, né? Então é meio óbvio que ele seria... Essa montante que ele utiliza é de duas mãos, então é óbvio que seria um pouco mais lerdo seus ataques, porém ele tem muito dano também base aí, tá? A sua distribuição de ponto basicamente vai ser quase tudo em força, tá? E aí eu acho que tinha para passar dele, era isso mesmo. É uma classe boa para você iniciar o game, tá? É uma classe boa, defende bem, tem muita vida, tá? Acho que o forte dele principal é vida, beleza? É uma classe muito boa também para vocês iniciar o game, galera, tá? Vai sofrer pouco nas DGs, porque ele vai ter bastante defesa, tá? Beleza, então vamos lá para a segunda classe aqui, que é o nosso maguinho, né? Bom, aqui o mago, como qualquer outro jogo, né? O mago, ele tem muito ataque, certo? Então ele tem um ataque muito forte, tanto na BM2 dele, a BM2 dele, ele taca 2 skills por vez. Então, assim, é muito roubado isso, né? Às vezes é melhor você usar a BM2 dele do que a BM3, né? Mas, enfim, a BM2 e a BM3 dele é muito forte, né? Ele tem um dano em área muito grande, tá? Com a BM2. Porém, é fraco de defesa, galera. Como qualquer outro mago aí, no início do game você vai sofrer com ele. Por quê? Porque você vai morrer muito nas DGs, cara. Até mesmo para fazer as próprias missões, você vai sofrer muito de mago, tá? Mas é aquilo, né? Depois de certo level, você conseguiu os anti-stop, etc., você vai morrer menos. Porém, ainda vai continuar morrendo bastante nas DGs. Não tem como. Mago não tem defesa. Mago é focado em ataque. Porém, o mago tem aqui um buff muito interessante, que é o buff de SP. Esse SP ele é utilizado para ativar as BMs, então só ele tem esse buff de SP. Por isso que sempre quando vai nas DGs, o pessoal sempre pede para vir um mago junto, para soltar o buff de SP, para poder eles soltarem mais BMs durante as DGs. Então é assim, uma classe que tem muito ataque, porém pouca defesa, tá? No início do game você vai sofrer um pouquinho com ele, não tem como, mas é uma classe muito divertida para você jogar, galera. Eu já joguei de mago por muito tempo, eu recomendo, tá bom? Beleza, vamos lá então para a segunda classe aqui, terceira classe na verdade, que é o Guardião Arcano. Galera, aqui eu não tenho nem o que falar, tá? Eu sou meio suspeito para falar do Guardião Arcano porque eu joguei muito tempo de Guardião Arcano. É uma classe que tem muita taxa, é uma classe que tem muita defesa, porém não é uma classe totalmente voltada para o dano, beleza? Mas é uma classe que no início do game, cara,
Você pode ir sem medo, que você vai sofrer pouco nas DGs, você vai tancar pra caralho, você vai ter um ataque até razoavelmente bem. Então é uma classe que eu indicaria bastante aí para quem está iniciando o game. E nas TGs também, ele tem muito buff de defesa que tanca pra caramba nas TGs, tá? Que é a guerras de classe. De capela contra próximo, tá? Então eu indicaria bastante ele, tá? No início do game, beleza? Pela defesa que ele tem, né? Então você vai tancar várias DGs aí sem nenhum problema, tá? Sem sofrer. Porém, ele não vai ter tanto ataque assim, tá? Mas ele, assim, ele tem muita taxa crítica, então ele vai critar bastante. Então, o BM2 dele não é tão bom, mas bate bem também. O BM3 dele é bom, tá? É uma classe que eu recomendo, cara, pra quem tá iniciando o game. É uma classe muito boa aí pra você estar iniciando o seu rush aí, tá? Sem ter dor de cabeça de ficar morrendo toda hora, beleza? Uma classe muito boa mesmo. Beleza, então vamos lá. Quarta classe aqui, o Gladiador. Bom, galera, aqui é uma classe que já tem um pouquinho mais de ataque, tá? Uma classe que tem que usar armadura também, igual o GA aqui, tá? O GA ele também usa armadura, então ele tem muito buff de defesa, né? Então ele vai tancar pra caramba. E o Gladiador ele também utiliza armadura, então querendo ou não, ele vai tancar bastante também nas DGs, né? E nas TGs também. Ele já tem as skills dele, os buffs deles mais voltados para ataque, ou seja, ele é mais ofensivo, então ele é como se fosse um tanque mais ofensivo, sabe? Ele ataca, tem mais buffs de ataque. Ele tem um sistema de fúria, que quanto mais essa fúria aumenta, mais ele aumenta o dano dele, tá? Então é bacana aí para quem quer iniciar o game também, é uma boa opção, tá? Para não sofrer tanto, né, no início do game, é uma boa opção também. E o BM3 dele, o Fatal 3 dele é muito apelão, galera. O BM2 dele é bom, o BM3 dele, o Fatal, quando você ativa o Fatal dele, ele arranca um dano absurdo, tá? Danos assim, escroto, fora da realidade. Muito bom também para vocês aí iniciarem o game, tá? Sem sofrer muito no início do game para rushar suas DGs sem morrer demais, tá? Então, eu recomendo também, tá? A estética dele em si, assim, tem quem curte, tem quem não curte, tá? Mas ele é uma classe muito boa para quem quer iniciar o game aí, tá? Muito utilizada aí. Beleza, vamos lá, para nossa classe aqui de duelista. Bom, eu tô jogando de duelista, galera. Bom, deu aqui, o que acontece? Ele não tem muita defesa, porém, ele tem muita evasão. Ou seja, ele acaba tancando mais pela evasão do que pela defesa, entendeu? Então, assim, os pontos de distribuição dele vão ser mais focados em Dex, né? Que é destreza, por exemplo. Aí, o que acontece? Ele tem também o BM2 dele, que é muito roubado, né? Que ele fica com as garrinhas batendo sem parar, assim. É muito roubado a BM2 dele. Porém, a BM3 já não é tanto, tá? A BM3 dele é boa? É, com certeza, tá? Bate em área, legal, bate bem, beleza? Mas a BM2 dele é a mais utilizada aí por todo mundo, beleza? É uma classe ofensiva, né? Focado mais para dano, beleza? Tem uma evasão muito boa, então por isso nas DGs ele se sai muito bem, tá? Nas DGs, pela evasão que ele tem, então ele morre pouco. E tem muito ataque. Então é uma classe aí que a galera curte bastante aí, eu também tô jogando de DU agora, beleza? Então é uma classe muito boa aí para quem quer iniciar o game. Vamos um pouquinho pro arqueiro. Bom, o arqueiro, galera, como qualquer outra classe, não é uma classe que tem muita defesa, tá? Porém, ele tem muitos buffs de cura. Então ele, tipo assim, digamos que ele acaba, vamos dizer, entre aspas, assim, tancando pela vida, pelos buffs de cura que ele tem. Então ele tem um buff de cura, tem 2 buffs de cura, na verdade, né? E ele utiliza muito isso nas TGs e nas DGs também. Então, assim, quando ele tá morrendo, o pote que você usa de HP tá lá em cooldown ainda, ele usa a skill de cura, e a skill de cura, ela tem um restart rapidão. Então, assim, é muito bom, galera. O BM2 dele, ele atinge apenas 2 alvos, tá? Então, assim, ele não pega
em área, o BM2 dele, porém bate bem. Então, assim, se você quer atacar em área, aí com a BM2 dele não dá certo, tá? Tem que ser com a BM3. A BM3 dele bate bem, galera, tá? Então, é uma classe aqui que no início do game talvez você sofra um pouquinho pela questão da defesa, tá? Porém, uma classe que tem muito dano e tem uma skill de cura muito boa. Então, vamos dizer que eu recomendo aí não, tá? Mas assim, não pelo fato dele não ser bom, pelo fato dele ter menos defesa. Então você vai sofrer um pouquinho mais durante no início do game, beleza? Mas assim, é uma classe que tem umas skills lindas, é uma classe que tem muito dano e compensa também você jogar no início do game aí, se você tiver um pouquinho de paciência. É como se fosse um mago, por exemplo. O mago, que nem eu falei pra vocês, você vai sofrer com ele bastante no início do game pela falta de defesa, tá? Mas é uma classe muito boa, tem bastante dano, né? As skills dele focado aí, ele tem os buffs focados em cura, né? Então ele ajuda muito aí quando você vai na PT em grupo, você tá morrendo, ele pode curar o próximo, entendeu? O cara tá morrendo lá, ele vai lá e cura o cara. E cura bastante, as skills dele cura muito mesmo. Então é uma classe muito boa aí, tá? E tem as skills muito bonitas, galera, tá? As skills dele são muito bonitas de jogar, é uma classe super divertida pra você tá jogando aí. Beleza, vamos lá pro Espadachim Arcano. Bom, aqui não tem nem o que falar também, é uma classe bem roubada, né? É muito focada aí pra PVP, igual o Duelista, tá? O Duelista também é focado para PVP. O Gladiador também é uma classe muito boa para PVP, tá? Bate pra caramba, beleza? Então, o Espadachim é como o próprio nome diz, Espadachim Arcano. Então, ele é meio que focado para PVP. A distribuição de pontos deles vai ser meio quase todos iguais, tá? Então, vai ser dividido certinho a distribuição de pontos deles. O BM2 dele não é tão bom assim, mas é legal, bate bem. O BM3 dele é melhor. O forte dessa classe é o que? É os debuffs que ele tem. Ele tem os debuffs deles, que ele é utilizado nos boss, assim, por exemplo, que, cara, ativa um dano absurdo, entendeu? Então, assim, ele debuffa o boss e ele arranca mais dano com esses debuffs, entendeu? E ele é muito utilizado na T2, né, pra matar a Leste Tirana por causa dos debuffs que eles têm. Então ele debuffa o boss lá, tipo assim, a galera arranca muito mais dano do que arrancaria antes. Então ele é uma classe muito utilizada aí pra PT em grupo, tá? Também solo, também ele é muito bom pra DG. E é uma classe que eu recomendo bem pra vocês aí, tá iniciando o game, tá? É uma classe que tem um pouquinho de defesa ali, tá? Vamos dizer assim que ele tem um pouquinho de defesa, mas não é comparado a quem usa armadura, tá? Ou comparado ao duelista, porque o duelista tem muita evasão, então não compara. Mas ele tem uma defesa boa também e ele bate muito rápido. Então, assim, é uma classe boa para você estar iniciando o game aí. Uma classe que eu recomendaria também, beleza? Eu acho que, assim, não tem uma classe que eu não recomendaria. Tudo depende do gosto do estilo de luta que você gosta, entendeu? Por exemplo, eu curto muito o estilo de luta do GA e curto muito o estilo de luta do duelista, né? E do Mago Negro, só que ainda a gente não tem o Mago Negro, tá? O do EA também são muito massas as skills deles, é muito top. Eu recomendo bastante. E assim, eu acho que o que eu tinha pra passar era isso. O BM2 dele é bacana, né? Bate bem. O BM2, aliás, desculpa. O BM2 dele não é tão bom, não bate tanto assim em área. Mas o BM3 dele, sim, bate em área e bate bem, tá? E ele é muito bom por causa dos debuffs que eles dão no boss, então ele arranca muito mais dano aí, tá? Beleza, vamos lá para a última classe aqui então, que é o atirador. Bom, galera, aqui o atirador, ele tem o BM3 dele é muito interessante, por quê? O BM3 dele, ele ativa o BM3 e ele consegue deslocar no mapa como se estivesse andando de moto, entendeu? Então, tipo assim, ele solta o BM3 e ele consegue deslocar com muita mais rapidez dentro da ADG, dentro do mapa, entendeu? Por causa da BM3, que ele voa, entendeu? Então, assim, ele anda bem rapidão com a BM3. As outras classes não fazem isso, só o atirador que tem essa opção. O BM2 dele é muito bom também porque pega muito em área, cara. O BM2 dele
bate bem, e o BM3 dele também bate bem. Então, assim, é uma classe aí que se fosse pra mim, se fosse assim, tá? No meu estilo de luta, por exemplo, tá? Se fosse pra mim escolher entre atirador e arqueiro, eu escolheria atirador, tá? Mas é minha opinião, tá, galera? Aí cada um é cada um. Eu sei que tem gente que gosta mais de arqueiro, tem gente que gosta mais de GU, tem gente que gosta mais de espadachim, mas na minha opinião, eu escolheria o atirador, tá? Bom, ele tem as skills dele também. As skills dele não é tão bonito assim, né? Porém, ele tem muito dano, galera. Ele é focado em dano, tá? Tem muito ataque, beleza? E o BM2, o BM3 dele é muito bom, cara, pra você deslocar durante a DG. Você anda a DG rapidão ali, vai batendo e é massa, tá? E o BM2 dele também é muito bom porque pega um dano em área muito grande, tá? Então eu recomendo pra vocês, porém, lembre-se que é uma classe que usa traje, então não tem tanta defesa assim, beleza? É mais focado pro ataque. Essas classes que usam traje como atirador, espadachim arcano e arqueiro, são classes que usam traje. Então o traje ele não tem tanta defesa como classes que tem armadura, por exemplo, o GA, o GU, tá? E o gladiador, que são classes que usam armadura, então óbvio que eles vão ter uma defesa muito maior aí. E classes que usam kimono, como o mago e duelista, tem menos defesa, porém o duelista tem muita evasão, então ele acaba tancando bastante pela evasão, beleza? Agora o maguinho aqui não, o maguinho vai sofrer, tá? Ele vai receber todo o dano ali, ele não tem muita evasão, ele vai sofrer, tá? Então, ele é muito bom, tem um dano absurdo, porém não tem tanta defesa, beleza? Bom, galera, eu acho que o que eu poderia falar sobre as classes é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seus comentários embaixo aí para vir para mim mais opiniões, né, sobre as dúvidas que você tem em relação a classes, em relação ao jogo, tá? Eu vou tentar, assim, responder com todo mundo da forma possível, tá bom? Bom, e também se inscreve, né, galera? Eu tô produzindo conteúdo aqui pra vocês, eu tô vendo a galera agradecendo, que tá ajudando, etc. Eu tô ficando feliz com isso. O canal é novo, né, óbvio, e eu peço muito a vocês que se inscrevam também aí, ajuda a compartilhar pra galera que tá iniciando agora o game também, pra eles conhecerem, né, e vir também jogar com a gente, fazer aí do nosso server um bom server, com bastante pessoas jogando. Então ajuda a compartilhar então para aquelas pessoas que não conhecem, né, sobre o game, quer aprender também, beleza? Bom, galera, muito obrigado, até a próxima, valeu!